Oi, sou o Paulo. A gente vai falar um pouco sobre busca de padrões em texto. Lembrando que a gente está fazendo a disciplina Desafio de Programação 1 do curso de Sistemas de Informação da Universidade de São Paulo. Então vamos lá, do que se trata a busca de padrões em texto? Nada mais é do que, dada uma cadeia de caracteres x, por exemplo, que a gente tem aqui, repolho, a gente quer descobrir se uma outra cadeia de caracteres, por exemplo, olho, está dentro dessa cadeia. Bem, para nós seres humanos isso parece muito fácil, né? Não precisa ser adivinho nem nada para perceber que, por exemplo, o olho está aqui no final de repolho. Para um computador isso não é muito trivial. A gente sabe que computadores trabalham melhor com números do que com palavras, e na prática as letras também são números para um computador. Então, para nós seres humanos, a gente bate o olho e sabe dizer que o olho está aqui no final de repolho. Mas vocês já pararam para pensar um pouco como que a gente faz isso por trás dos panos? A gente naturalmente não nasceu sabendo ler nem escrever, e muito menos identificar padrões em palavras. Então, na prática, o que a nossa cabeça faz numa fração de segundo é o seguinte: é como se a gente colocasse as palavras lado a lado, como a gente está fazendo aqui, e vai comparando caractere a caractere. Na nossa primeira interação, a gente tem aqui que a letra R não é igual à letra O. Então a gente já sabe que não está aqui o nosso padrão. E a gente segue na palavra. Como se a gente deslizasse a palavra olho pela nossa palavra original, que é repolho. Então a gente compara aqui E com O também e vê que são diferentes. E continua. A mesma coisa para o P. A coisa muda para a gente quando a gente desliza mais uma vez aqui. A gente fala, opa, o O é igual ao O. Então aqui a gente pode ter eventualmente o nosso padrão encontrado. Então a gente vai para a próxima letra. L também é igual a L. Tá ficando melhor ainda, né? A gente vai para a próxima. E H é igual a H. Muito provavelmente as nossas palavras a gente já encontrou. E por fim, O é igual a O. Aqui o nosso padrão ficou totalmente verde. Então isso significa que a gente encontrou o nosso padrão dentro da nossa palavra. Tranquilo, né? Sua cabeça faz isso em fração de segundos. E um computador também, para uma palavra tão pequena. Mas aí surgem os desafios. Por exemplo, você encontraria tão rápido assim uma palavra em um livro? E um computador, desse jeito, encontraria também uma palavra tão rápido assim em um livro? Você provavelmente é mais rápido do que um computador para fazer esse tipo de identificação. Mas e para identificar uma palavra num livro? Será que você é mais rápido que um computador? Com certeza não. E digo mais, encontrar o padrão pela primeira vez é simples, mas e se eu te pedisse para contar todas as vezes, por exemplo, que uma palavra aparece no livro? Tá ficando complicado, né? Você provavelmente demoraria muito tempo para conseguir fazer isso. Os computadores têm alguns algoritmos que resolvem esse tipo de problema, os problemas de encontrar padrões em textos. Nós vamos falar hoje aqui sobre 3 deles: o Naive, ou Naive, Rabin Karp e usando autômatos finitos. Esse que a gente acabou de mostrar como exemplo do repolho, que é justamente o que a gente faz naturalmente na nossa cabeça, é o que para o computador é o Naive. Então, vamos tentar implementar isso? Bom, pessoal, bora lá implementar aqui o nosso Naive. A gente vai usar aqui o C++, tá, para fazer essa implementação. Vamos criar um arquivo aqui, naive.cpp, e vamos lá. Vamos aqui começar com o básico, né? Vamos jogar a biblioteca de IOStream. Talvez ela nem seja necessária, mas vamos importar do mesmo jeito. Então o que a gente quer fazer aqui no nosso método principal? A gente vai ter uma palavra, né? String palavra, que é repolho, né? Que a gente estava usando como exemplo. A gente vai ter a nossa string olho, ou melhor, padrão, né? Uma string padrão, que vai receber olho, padrão que a gente quer buscar na nossa palavra. O que a gente quer aqui, na verdade? A gente quer saber se eu achei o padrão. Então, se eu achei o padrão, né, criar uma variável booleana aqui. Então, se eu achei o padrão, vou jogar aqui no tela. Achei. E vou dar um endline aqui, né? Se não, eu vou dar um... Não achei.
carinha triste aqui. Beleza? Só que, como eu sei se eu achei o padrão? Como eu achei o padrão aqui, vai receber o encontrar padrão na palavra, né? Deixa eu criar esse método aqui, que vai ser uma busca usando Naive, né? Então vamos lá, vamos implementar esse método. Meu encontrar aqui, que vai receber dois parâmetros, né? O primeiro é o padrão e o segundo é a palavra. Perfeito? Então, vamos lá. Por padrão aqui eu vou deixar retornando falso, tá? Que ele não encontrou. Vamos lá. O que eu preciso saber por enquanto? Preciso saber o primeiro, o tamanho do meu padrão. Então vamos lá. Tamanho, quantos caracteres meu padrão tem, né? Então vai ser padrão.length aqui. E preciso saber também o tamanho da minha palavra. Beleza? Agora que eu sei esses dois valores, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquilo que a gente tinha comentado no vídeo, né? No vídeo anterior, na apresentação, que é deslizar o padrão sobre a minha palavra e comparando os caracteres um a um. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer um laço, né? Onde eu vou percorrer toda a minha palavra, na verdade, né? Aqui, tamanho palavra menos o tamanho do meu padrão. E por que eu preciso fazer isso aqui, galera? Porque eu não preciso percorrer de fato até o final da minha palavra. Não preciso comparar R com O. Eu não preciso comparar o L com O, por exemplo. Porque do L pra frente aqui eu só vou ter 3 caracteres. E meu padrão aqui tem 4. Então eu não preciso comparar. Eu sei que não vai estar daqui pra frente. Então eu sei que se meu padrão existe na minha palavra, ele vai estar no máximo até... Vai começar no máximo até o O aqui do repolho. Então por isso que eu não preciso inteirar até o final da palavra. Mas sim até o último caractere dela, antes dela ser menor que o meu padrão. Beleza? Então, um laço comum aqui. E aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vai percorrer por todas as letras do meu padrão e comparar uma a uma com a letra correspondente que eu estou olhando na palavra. Então vamos criar uma variável de controle aqui, j, que eu vou usar no meu laço. No meu laço aqui, eu vou fazer j igual a 0. J menor do que meu tamanho do padrão, né? Percorrer o padrão inteiro. J mais mais. E aí, aqui dentro, o que eu vou ter que verificar? Eu vou verificar se a minha palavra na posição I mais J, né? Porque eu estou fazendo um laço dentro de um laço aqui, então é importante eu olhar a letra certa. É diferente do meu padrão na posição J. Se for diferente, o que isso significa, galera? Significa que, por exemplo, eu comparei o R com O. R com certeza é diferente de O, então eu preciso sair. Eu sei que meu padrão não está começando aqui, se ele existe na palavra. Beleza? Mas tudo bem, percorri toda a palavra, eu comparei letra a letra com o padrão, mas como eu sei se eu encontrei ou não o padrão? Eu sei se o meu J é igual ao tamanho do padrão. Se meu J é igual ao tamanho do padrão, significa que eu percorri 4 vezes 4 letras numa palavra e elas todas eram iguais às letras do meu padrão. Então, se eu achei, eu vou dar um return true. Achei. Aparentemente só essa implementação aqui já basta, galera. Vamos dar uma olhada na execução. Lembrando que aqui, se eu nunca entro nessa condição e chego eventualmente no final do meu laço, eu vou retornar falso porque eu não encontrei o padrão na minha palavra. Bora lá dar uma olhada se funciona. Para o nosso caso. Abrir o terminal aqui, esperando carregar. Beleza, carregou. Vamos criar um diretório de build aqui. Beleza. Vou entrar no meu diretório de build, limpar a tela aqui e vamos lá. Vamos compilar o nosso programa, então g++ aqui, /, naive.cpp. Dei um tab aqui, tá carregando. Vamos lá, vamos lá. -o, /nave.out.
Vou descompilar o nosso código aqui. Tá compilando. Compilou. Vamos ver se funciona. ./naive.out. Isso aí, galera. Já mostrou aqui que ele encontrou. Perfeito. Então ele achou o nosso padrão na nossa palavra. A gente pode fazer um outro teste, por exemplo, para ver se o nosso código está funcionando com esse exemplo. Vou fazer o seguinte, vamos procurar a palavra óleo dentro de repolho. Será que ele encontra? Acho que não, né? Vamos limpar a tela aqui. Para ele ficar mais claro pra gente. Vamos compilar de novo, né? Porque a gente trocou nossos binários. E vamos rodar. Ele não encontrou dessa vez. Perfeito? Então, galera, é isso aí que a nossa cabeça faz automaticamente quando precisa procurar um padrão em uma palavra. E a implementação justamente do algoritmo de Naive, que a gente comentou. Beleza? Bora lá ver mais um algoritmo? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para continuar falando sobre busca de padrões em textos. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o RabbinCarp, que é um outro algoritmo de busca de padrões em cadeias de caractere. Aqui a gente vai usar de novo aquele nosso exemplo da palavra repolho e a gente quer saber se a palavra olho está dentro dessa palavra. Vamos lá. Como que o RabbinCarp funciona? Ele usa uma função hash sobre uma subcadeia dos caracteres dentro da minha palavra. Ele vai calcular o hash sobre esse padrão que a gente está buscando e sobre a subcadeia que a gente está usando também para comparação. Naturalmente, se ambas forem iguais, isso significa que a gente está aplicando a mesma função de hash para palavras iguais. Se as palavras são iguais, a gente consequentemente encontrou o padrão no nosso texto. Vou explicar um pouquinho melhor o que é uma função hash. Uma função hash, basicamente, é uma função que, se a gente aplica ela sobre uma cadeia específica, ela nos retorna um número, ou enfim, um identificador para essa cadeia. Isso significa, naturalmente, como comentei anteriormente, que se a gente comparar um número gerado sobre um padrão e comparar o número gerado em uma subcadeia da palavra, a gente vai ter o mesmo hash. Então, a mesma função aplicada para duas cadeias que teoricamente são iguais vão retornar naturalmente o mesmo número para a gente. Então vamos dar uma olhada agora como funciona melhor o RabbinCarp. Imagina que a gente está naquela mesma situação. Começando do começo da palavra, a gente vai aplicar, a gente sabe que o tamanho da nossa cadeia são de 4 caracteres, do nosso padrão. Então a gente vai aplicar a função hash para as quatro primeiras letras dessa nossa cadeia principal, do nosso texto, onde a gente está buscando. Então, se a gente aplica a nossa função hash sobre a subcadeia repo, a gente obtém o número 8. Mas a gente sabe que a função hash aplicada sobre o nosso padrão nos retorna o número 7. Então, naturalmente, a gente sabe que o nosso padrão não foi encontrado ainda no texto. Então, a gente vai para frente. Reparem que a minha função continua a mesma quando aplicada sobre o meu padrão, 7. Mas agora, quando a gente aplica a nossa função hash sobre a subcadeia epol, a gente vai ter o número 3. Naturalmente, 3 é diferente de 7, então a gente segue o jogo. Agora, aplicando a função de hash sobre polh, a gente vai ter o número 4, que também é diferente do nosso número 7, que a gente já estava trabalhando. Então a gente continua seguindo a nossa cadeia. E agora, galera, a gente encontrou uma subcadeia que, quando aplicada a nossa função hash, nos retorna o número 7, que é igual ao nosso padrão. Isso significa que a gente encontrou necessariamente o nosso padrão? A resposta mais intuitiva que a gente pode dar é sim, porém não. Lembre-se que quando a gente aplica uma função hash, a gente está obtendo um número a partir de uma subcadeia. Isso significa que subcadeias diferentes, eventualmente, são casos raros, depende muito do jeito que você calcula o hash, podem trazer números iguais. Então, quando você aplica uma função hash sobre uma subcadeia x e quando você aplica um hash sobre uma outra subcadeia y, você eventualmente pode obter números iguais. Isso não significa que elas são iguais. Por isso, o que o algoritmo de RabbinCarp faz nessas situações, onde o hash é igual? Ele começa a comparar caractere por caractere dessa vez. Então a primeira coisa que ele faz é
compara O com O, a gente sabe que é igual. Compara L com L e sabe que é igual. Compara H com H e sabe que é igual. E por fim, compara O com O e sabe que é igual também. Isso significa que a gente encontrou o nosso padrão dentro do nosso texto. Mas, olhando assim, parece que o nosso algoritmo é mais lento do que Naive, certo? Na verdade, não. Como que ele reduz o número de comparações? Sendo que esse é o principal objetivo do nosso algoritmo novo. É simples, galera. No nosso exemplo, isso não ficou muito claro, mas dê uma olhada nesse outro exemplo, em que a gente procura o padrão lobo na frase a loba uivou alto ao lado do lobo. E imaginem que a gente fosse aplicar o algoritmo de Naive para fazer essa comparação. A gente ia olhar naturalmente aqui a primeira letra A, ia saber que é diferente de L e ia seguir o jogo. O espaço também é diferente de L e a gente ia continuar. Porém, quando a gente compara L com L, eles são iguais. Então, aqui a gente entra numa situação onde a gente começa a achar que a gente encontrou nosso padrão no texto. A gente vai seguir nisso até a letra B. Na letra B, a gente vai partir para A e vai ver que A é diferente de O. E aí a gente sabe que não encontrou o nosso padrão. Porém, reparem que eu fiz 3 comparações desnecessárias antes de decidir mudar para a letra O. Isso ficou ruim, né? Fiz 3 comparações a mais. Essa mesma situação vai acontecer daqui para frente aqui em L, onde a gente vai comparar L com L e vai encontrar, mas quando a gente comparar T com O, vai ser diferente. E aí a gente vai partir para o T. A mesma situação acontece um pouco mais para frente, quando a gente compara L com L e vê que é igual, mas compara L com O e vê que é diferente. E aí só então decide partir para a letra A. Só no final eu vou ter uma situação onde eu encontro o padrão LOBO, comparando com o lobo. Aplicando o algoritmo de Rabin-Karp, aqui a gente não faria essa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 comparações desnecessárias. Nesse exemplo ainda ficou pouco o ganho que a gente teve, mas imagine isso num texto completo ou, enfim, quando tivesse que contar o número de ocorrências da cadeia. A gente ia ter um grande ganho, certo? Eu vou explicar um pouco mais na implementação como funciona o cálculo da função hash para a gente obter o algoritmo de Rabin-Karp. Então bora partir para a implementação? E aí pessoal, tudo bem? Vamos então implementar aqui o algoritmo de Rabin-Karp. Vamos lá, vamos criar um arquivo aqui novo no nosso projeto, rabinkarp.cpp, a gente vai continuar usando aqui o C++, vamos importar a biblioteca que a gente está usando, a IOStream, e vamos usar o namespace std aqui para não precisar ficar colocando prefixos. Então vamos lá, o main, nossa função main vai ser exatamente igual à nossa função main do Naive, então string padrão, e eu vou ter um string texto aqui também, né? Texto. O meu texto é repolho, né? Que é a palavra que a gente está usando, e o meu padrão vai ser olho, perfeito? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber, se a gente achou o padrão, né? Então, achei o padrão, esse é o encontrar, que é o nosso algoritmo de busca, que na real agora vai implementar o Rabin-Karp em vez de implementar o Bayes. Então a gente tem que encontrar o padrão no texto. O Bayes não, né, galera? Em vez de implementar o Naive. Então vamos lá. Se eu achei o padrão, eu vou imprimir na saída padrão o achei. Se não, eu vou imprimir o não achei. Não esqueceu algo bem importante aqui, que é a nossa carinha triste na saída padrão. Então, vamos implementar aqui o nosso algoritmo de Rabin-Karp. Então, o encontrar, né, o booleano, a gente vai receber aqui o padrão e o texto. E assim como no Naive, a gente precisa saber primeiro aqui se o tamanho do nosso padrão é o tamanho da nossa cadeia. Então, tamanho. O padrão é o padrão.length e o tamanho
nosso texto é o texto.length. Vamos declarar aqui as nossas variáveis de controle de laço, só para a gente declarar uma vez só essas variáveis. Vamos declarar aqui umas variáveis importantes, que é o hash padrão e o hash do texto. São as duas variáveis mais importantes aqui que a gente vai usar. Lembre-se que a gente está calculando o hash para implementar o Rabin-Carp. E aí a gente vai declarar uma outra variável aqui que é crucial para o nosso cálculo, que é o h. O h ele vai ser usado para a gente calcular o hash caractere a caractere dentro da nossa subcadeia do nosso padrão. A gente vai iniciar ele como 1, mas a primeira tarefa que a gente vai ter aqui é calcular o valor desse h, o valor apropriado para ele. Rabin-Carp define que a gente tem que fazer essa iteração aqui, né? Tamanho do padrão menos 1, né? E mais. E o nosso h vai ser ele mesmo vezes o tamanho do nosso alfabeto. Vou falar um pouquinho mais já. E o resto dele para o número primo. O que é o tamanho do nosso alfabeto, galera? É o número de caracteres máximo do nosso alfabeto. Isso vai ajudar a gente a calcular o hash e evitar colisões, né? Porque se a gente sabe o tamanho do nosso alfabeto, fazendo essa conta a gente consegue definir padrões, definir números melhores dentro do nosso tamanho de alfabeto, né? Então vamos definir o tamanho do alfabeto aqui, né? 256, tá? Porque eventualmente a gente pode implementar aqui um algoritmo que vai ter 2 caracteres especiais, enfim, fica mais fácil pra gente aqui, né? E o que é um número primo aqui, galera? Isso aqui é naturalmente um número primo. Então, é um truque que funções de cálculo de hash geralmente usam para evitar colisões. Então, sempre que você pega o resto da divisão de um número por um número primo, dificilmente isso vai dar conflito com outro número, pela mesma divisão, né, pelo mesmo resto da divisão de um outro número por um número primo. Isso faz com que a gente evite colisões. Tá? Então, quanto maior o seu número primo aqui, melhor fica o seu algoritmo de hash. Então, a gente pode definir aqui um primo que não é tão grande, mas que pra gente é suficiente, que é o 101. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês perceberam que isso aqui é a mesma coisa do que D, né? Ou tamanho do alfabeto, elevado ao tamanho do meu padrão, né? Menos 1. E o resto disso aqui, naturalmente, pelo número primo. É essa conta aqui que a gente acabou de fazer. Então, seguindo, a gente vai fazer aqui calcular os hashes iniciais que a gente tem. Então, a gente vai calcular aqui o hash de rep, né, que é essa primeira iteração que a gente vai fazer aqui, primeira subcadeia, e o hash de olho. Então, a gente vai iterar aqui o tamanho do padrão, né? Tamanho do padrão. E a gente vai calcular o hash do padrão, que vai receber alguma coisa, e o hash do texto, que vai receber alguma coisa também. O meu hash do padrão eu vou calcular da seguinte forma, tá? A forma com que Rabin-Carp define. Lembre-se que aqui a gente está calculando hash, como eu comentei anteriormente, é uma boa prática do cálculo de funções de hash, dividir, pegar o resto da divisão desse número por um número primo. Então, intuitivamente aqui a gente já coloca isso aqui, e isso aqui faz parte do algoritmo de Rabin-Carp mesmo. Então, a conta que a gente vai fazer aqui é o tamanho do alfabeto vezes o meu hash padrão mais o caractere nessa minha posição i, que vai ser o padrão na posição i. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Vai ser análogo, mas usando naturalmente os valores para o texto, não para o padrão. Então, hash texto aqui e aqui vai ser texto. Então, et i. Beleza, galera? Então aqui a gente já calculou o hash de rep e o hash de olho. Lembrando que naturalmente o hash de olho não vai mudar durante a nossa iteração, porque o hash do nosso padrão vai ser um só, né? Ele não muda. Então aqui a gente vai começar a deslizar pela palavra. Então, de igual a 0 até
aquele mesmo truque que a gente fez no Nave, que é tamanho do meu texto menos tamanho do meu padrão. Beleza? Isso aqui, novamente, como eu já tinha dito no vídeo na parte do Nave, a gente faz para, por exemplo, não começar a comparar do L para frente, porque aqui eu só tenho 3 caracteres e no meu padrão eu vou ter 4. Então não faz sentido eu comparar esses dois valores, já que eu nunca vou encontrar, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Primeira coisa que eu vou verificar, sendo que eu já calculei o meu hash padrão e o meu hash do texto, é se o meu hash padrão é igual ao meu hash do texto, certo? Porque eventualmente eu podia, por exemplo, estar procurando, em vez de olho, procurando repo, né? Se eu procuro repo dentro de repor, na minha primeira iteração isso aqui já vai ser verdade, né? E eu vou ter hashes iguais. Então vamos lá. Lembre-se que eventualmente eu posso ter colisões, posso ter conflitos. Isso significa que eu posso ter cadeias de caracteres diferentes gerando um hash igual. Então aqui a implementação passa a ser igual ao do Nave. Então eu vou iterar no meu texto comparando caractere a caractere, certo? Então j igual a 0, j menor que o meu tamanho do padrão, j++. E aqui dentro, o que eu vou verificar? Eu verifico se o meu texto na posição i mais j é diferente do meu padrão na posição j. Eu vou dar um break. Eu posso sair. São diferentes. E aí aqui, o que eu verifico? Não é aqui, é aqui. Eu verifico se o meu j é igual ao meu tamanho padrão. Ou seja, se eu passei por todas as letras e encontrei todas as letras iguais, eu vou retornar true, porque eu encontrei meu padrão. Perfeito? Mas, e eventualmente se isso aqui for falso, galera? Se isso aqui não for verdade, se o meu hash do padrão não é igual ao hash do texto, eu não encontrei ainda meu padrão, o que eu preciso fazer? A gente vai usar um truque bem esperto que o Nave faz, que é o rehashing. Então, eu já calculei o hash de repo, galera. Eu não preciso recalcular o hash de EPO, porque eu já tenho esse hash calculado. Eu preciso calcular o hash de EPO adicionando a letra L e removendo a letra R. É justamente isso que a gente vai fazer com o rehashing aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Então, eu preciso verificar aqui de novo se meu i é menor do que o meu tamanho do texto menos o tamanho padrão. Beleza? E vou recalcular o hash do meu texto, certo? O meu hash padrão não recalculo, lembre-se disso, porque ele não muda, não faz sentido recalcular. Então, aqui vai ser a mesma implementação que a gente fez aqui, ó. Só que o que a gente vai fazer aqui? O meu tamanho do alfabeto vezes. Aí aqui eu vou tirar o hash da minha primeira letra. Então é hash do texto menos o texto na posição i vezes h, que é a conta que eu fiz aqui quando a minha letra era igual a 0, por exemplo, ou quando era a minha primeira letra. É essa conta aqui que eu estou tirando, né? Na verdade essa conta aqui que eu estou tirando aqui. Né? E vou adicionar, galera, aqui está o truque. Eu adiciono o meu texto na posição i mais tamanho padrão. Então estou adicionando a próxima letra. Naturalmente, como eu estou recalculando o hash, lembre-se disso, é intuitivo agora pra gente. A gente faz o módulo disso por um número primo. Então, eventualmente esse cálculo pode trazer pra gente um número negativo, e o que eu vou fazer aqui é transformar esse número num número positivo. Então, hash texto vai receber ele mesmo mais o primo, mas é número primo. Uma conta que a gente está fazendo aqui para transformar o número em positivo. Beleza, galera? Então, essa aqui é a implementação do Rabin-Carp. Vou até comentar aqui o truque que a gente fez, que é rehashing. E aí vou escrever aqui pra gente, para ficar mais claro que a gente está removendo o primeiro caractere e adicionando o próximo. A gente assim não perde tempo, né, galera? Recalculando o hash inteiro das 4 letras aqui nesse caso. Imagina se fosse, por exemplo, uma cadeia grande aqui no padrão que a gente está buscando um texto maior ainda aqui. Então, vamos ver se funciona mesmo? Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui compilar o nosso código. Então, vou entrar aqui no diretório de build. Então, o que a gente vai fazer aqui?
esse né, para compilar o nosso código, e rabincap.cpp, e aí aqui rabincarp.out. Vamos ver se funciona. Vou rodar aqui, rabincarp.out, e achei. Boa. Então, a gente implementou aqui o rabincarp, ele encontrou a nossa cadeia de caracteres. Bom, olá, me chamo Lucas e seguindo aqui na correspondência de cadeias que o Paulo estava explicando anteriormente, eu vou explicar agora o algoritmo de autômatos finitos, né? Então vamos lá. É, como quando a gente tem um autômato finito, que eu vou mostrar nos próximos passos como que a gente cria esse autômato, né? Mas tendo ele em mãos, como que funciona a busca do padrão dentro do texto, né, que a gente quer. Então, a gente tem no autômato, a gente inicia no primeiro estado, geralmente o estado zero, né? E, e no primeiro caractere do texto que a gente tá buscando o padrão. E aí a cada passo, né? Então se tivesse, por exemplo, numa iteração, né? A cada no- n- nova, novo passo da iteração, a gente considera o próximo caractere do texto e a gente vê no autômato para qual estado que esse caractere leva, né? Então isso se repete pelo texto todo até que até que seja encontrado o padrão ou até caso você queira contar quantas ocorrências tem tendo padrão naquele texto, você percorre o texto inteiro e vai armazenando quantas vezes o padrão foi encontrado, né? E como que a gente sabe que o padrão foi encontrado através dos estados do autômato? Então a gente sabe que a gente encontrou o nosso padrão no texto toda vez que a gente entra no último estado do autômato, né? Então, como que a gente cria esse autômato finito, né? Então, para exemplificar aqui, a gente vai seguir usando a mesma palavra como o nosso texto, né? Que o Paulo usou, que é o repolho, e o nosso padrão ainda é o olho. Então, vamos lá, né? Como eu já havia falado, a gente sempre começa de um estado zero, né? E se vocês repararem aqui, a gente tem as outras letras do nosso padrão, né? O, L, H e O, que formam o, o padrão olho, né? E se vocês forem ver aqui, a gente tem o nosso último estado, que é o estado 4. Então, toda vez que a gente entrar nesse estado aqui, ou seja, né, se vocês forem ver, a gente só tem uma seta entrando no estado 4, que é do estado 3 para o estado 4. Então, toda vez que a gente chegar aqui, a partir do estado 3, a gente vai ter encontrado o padrão dentro do nosso texto, né? E aí tem os outros estados aqui que vocês podem ver, essas outras setas, né? Como funciona essa criação, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente cria o estado inicial, né? Que é o estado zero. E aí a gente pega o primeiro caractere que a gente tem do nosso padrão, né? Que no caso é O. Então, toda vez que a gente encontrar a letra O, a gente vai mudar para o estado um. Então, o estado um basicamente, é quando você encontrou a letra O, né? E aí, se vocês forem ver aqui, a gente tem duas setas aqui entrando no O, uma terceira aqui que é um ciclo nele mesmo, né? O que acontece? Se vocês tiverem, vamos supor que a gente tivesse a palavra repolho, só que tivessem repolho, né? Com os dois Os. No primeiro O, ele ia entrar nesse estado, ele ia, né? Se tivesse a letra L, ele ia para cá, mas como ele tem um outro O, ele fica travado, fica num loop dentro desse mesmo estado do autômato, né? E a mesma coisa acontece com, por exemplo, o segundo estado, né? Então vamos supor, a gente tem a letra O, a letra L, e aí tivesse a letra O de novo, ele volta para cá porque é, OL a gente é o começo do nosso padrão, mas a gente não vai conseguir passar dele para frente, né? Então a gente não precisa recomeçar na verdade do zero. Se tivesse um O depois, a gente volta aqui pro estado um, porque poderia ter OL, OLHO, que aí ficaria a partir desse segundo OL terminaria o nosso padrão, né? Encontraria o nosso padrão. E aqui a gente vê a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se a gente está aqui,
No 2, se a gente encontrou a letra H, a gente vai para o estado 3. E aí do estado 3 a gente consegue chegar no estado 4 a partir da letra O, né? Então, a gente terminaria aqui e encontraria a nossa solução, o nosso padrão no texto. Se a gente encontrasse, por exemplo, o L, então fosse O, L, H, O, L, a gente não teria que voltar direto para o estado 1 naquele no último O, né, para ver se teria O, L, H, O, L, H, O, né, fosse olho, olho. Então, assim, a questão dos estados no autômato é que eles conseguem encontrar diversas repetições do padrão, e a gente pula algumas comparações, né? Porque aqui a gente sabe que aqui no estado 4 a gente está no O já. Então a gente pode, encontrando um L, que aqui a gente vai direto para o estado 2 e consegue seguir na busca, né? A mesma coisa com se tivesse um outro O, por exemplo, tivesse O, L, H, O e aí um O. Aí sim a gente recomeçaria o autômato, né? Moveria do estado 4 para o estado 1 aqui do autômato. É, como a gente está aqui trabalhando apenas com a palavra repolho, né? A gente teria outras setas saindo. Então, por exemplo, se encontrasse a letra R, se encontrasse a letra E, se encontrasse a letra P, de qualquer um dos outros estados, mesmo até mesmo do zero, qualquer uma dessas letras que não fossem O, L, H, O, elas vão direto para o estado zero, né? Porque aí é meio que você está recomeçando o autômato, né? Como são muitas letras, eu não acabei não desenhando aqui, senão ia ficar é, muito poluído visualmente esse autômato, né? Mas a gente passaria para cá todas as letras diferentes, né? Então, por exemplo, se tivesse num texto mesmo com o, usando o nosso alfabeto de 26 letras, né? Para cada estado do autômato, você teria 26 setas saindo dele, né? Então teria uma seta saindo para A, uma seta saindo para B, uma seta saindo para C, e aí, lógico, se elas não fazem parte do padrão, não são para o próximo estado, elas recomeçam o autômato sempre do estado inicial, né? Então vamos lá, se a gente tivesse a palavra repolho e aí tivesse a letra A no final e um olho no final, né? Então, repolho a olho. Então, a letra A de todos os estados aqui estariam saindo e indo direto aqui para o estado inicial zero, né? Assim como a letra R, E e P. E aí a gente iniciaria buscando pelo padrão. E aí, só, né, vou mostrar mais para frente também o algoritmo, como que a gente implementa isso, né, para construir aqui o nosso programa. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui a gente cria na verdade, uma matriz, né, em C, que é um vetor de duas dimensões. A gente cria aqui é, essa tabela que é como se fosse o espelho do, dos autômatos finitos, né? Então essa aqui é a representação dos autômatos finitos. Então se vocês forem ver, essa primeira coluna aqui são os estados e aqui é cada uma das opções que a gente tem na nossa palavra, no nosso texto, né? Lógico, eu poderia colocar aqui os 26 caracteres, mas como a gente não tem as outras letras, para ficar mais simples o visual, eu preferi optar só por colocar as letras que a gente encontra na palavra repolho em ordem alfabética, né? Então, se vocês forem ver aqui no estado zero, né, no nosso primeiro estado, o estado inicial, a gente só tem aqui na letra O que a gente vai para o estado um. Então, né, o que representa essa tabela, né? A gente tem aqui as linhas, que são os estados, e as colunas são as letras, os caracteres que a gente tem, e aí para cada ocorrência deles, para qual estado que a gente vai, né? Então, nessa célula aqui, no estado zero, na ocorrência da letra O, a gente vai para o estado o estado um do autômato. A mesma coisa aqui, então, no estado um, né? Então, se a gente tiver no estado um e tiver a ocorrência da letra O, a gente continua no estado um, né? Então, voltando aqui, ó,
Seria esse ciclo aqui, né, que a gente está vendo. É, então a gente está no estado um, tem a ocorrência da letra O, a gente se mantém no estado um. Então é isso que cada célula representa, né? E caso a gente estivesse no estado um, tivesse a ocorrência da letra L, então aqui esse caso seria essa seta, né? A gente está no estado um, tem a ocorrência da letra L, a gente vai para o estado 2 do autômato, né? Então é isso. Então as outras linhas são isso, né? Então a partir do estado 2, na ocorrência da letra H, a gente vai para o estado 3 do autômato. A ocorrência da letra O, a gente vai para o estado um. E aqui é aquele caso que eu falei, né? Que a gente reinicia o autômato, né? Então, se a gente está no estado 2, ou seja, a gente encontrou as letras O e L, e por algum motivo a gente encontrou a letra E, a gente volta, meio que reinicia o autômato, né? Voltando para o estado zero, porque ele não faz parte do nosso padrão. Então, o autômato ele só representa é, as letras que a gente tem, né? Os estados que a gente tem e as ações que a gente tem no nosso padrão. Beleza? Isso aí, vamos partir para a implementação agora. Bom, né? Então vamos aqui já tenho aqui o nosso código implementado, vou passar aqui por ele para explicar, né? Então começando aqui do nosso main, né? A gente tem nosso texto, nosso padrão básico, que é nosso boolean simplesmente para verificar aqui né, se a gente achou no final ou não. E aí a gente chama o nosso método de busca, né? Passando o nosso padrão e o nosso texto. Então aqui está nossa função busca. A gente faz aqui só para, né, ficar mais fácil. A gente vê aqui o tamanho do nosso padrão, o tamanho do nosso texto. Cria duas variáveis para isso. Aqui a gente cria o nosso vetor de duas dimensões, né? Então, tamanho padrão mais um. Por que mais um, né? Porque a gente tem sempre o estado zero, né? Que é o estado reiniciado. E aí, para cada elemento do padrão, a gente tem a nossa linha dos outros estados, né? E esse n caracteres aqui, só para explicar, a gente define ele aqui em cima. Se vocês forem ver, ele está com 256, né? Por que 256? Porque 256 é a quantidade de elementos que a gente tem, né, na tabela ASCII ou ASCII2, depende de como você chama. Então, para não ficar fazendo verificações aqui apenas para as letras que a gente tem na palavra repolho e tudo mais, a gente fez aqui um algoritmo mais genérico, né, que a gente já trata todos os caracteres. Então, o caractere espaço, coisa de pontuação, né? Dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, vírgula, exclamação, interrogação, letra maiúscula, letra minúscula, é, algarismos, né? Do 0 ao 9. Então, assim, qualquer caractere que a gente tem hoje, seguindo a tabela ASCII 2, a gente já define aqui no nosso, no nosso vetor de duas dimensões, né? E também porque no C, quando você converte um caractere direto para um inteiro, ele já te dá direto essa. Então, o valor do inteiro que ele dá, né, na conversão é o valor referente a essa tabela do ASCII 2, né? Só para deixar mais simplificado e mais explícito o que a gente está fazendo. Aqui a gente chama a função computa autômato, que eu já vou passar por ela. Aqui a gente tem nosso int que é só um iterador. E começamos do estado igual a zero, né? Então, aquele é o primeiro passo que eu havia comentado, né? A gente começa no estado zero e o nosso i, que é o primeiro caractere do nosso texto, né? Então, o iterador aqui para a gente passar em todos os caracteres do texto. Então, aqui a gente está iniciando esse computo autômato, ele desenha aquele autômato, né? E aí aqui a gente vai começar a busca a partir daquele primeiro passo que eu havia mostrado nos slides anteriores, né? Então, igual a zero, o i tem que ser menor do que o tamanho do texto, né? E mais. Se o estado, na verdade não é o se, né? Perdão. O estado, ele recebe o, estado a partir o próximo estado, né?
a partir do autômato. Então, a gente está aqui e a gente vê, né? O nosso autômato foi construído já. A gente está no estado zero na primeira vez aqui. E a gente está na primeira ocorrência do, do nosso texto, né? Então, vamos supor aqui nosso estado é zero. Aqui o nosso texto I, é texto de zero, seria o nosso R, né? Então, R mandaria ainda assim para o primeiro estado, se a gente for olhar a nossa tabelinha, né? Bom, então eu deixei essa tabela aqui, deve estar nesse canto aqui direito de cima, a tabelinha dos autômatos, né, para explicar esse código aqui então, né? Como funciona, né? Aqui a gente está no estado zero, então se vocês forem ver, a gente deve ter aqui mais ou menos na primeira linha o, o estado zero no, perdão, o estado vai receber, né, aqui do nosso autômato, então é dessa tabelinha aqui, a partir, sim, agora sim, do estado zero, é o primeiro elemento do nosso texto, né? Então a gente vai estar na coluna, imagina que vai estar por aqui assim, a coluna do R, a gente vai ver que ele vai para o zero, né? Então a gente vai simplesmente continuar iterando aqui até a gente chegar no, no I, que equivale à primeira ocorrência da letra O na palavra repolho, né? E aí a gente vai passar pro segundo, pro segundo estado. E aí, a gente vai depois para o L, vai para H, vai depois para o segundo O, né? E vai chegar no estado de número 4, como a gente tem aqui na tabela. E essa condição aqui vai retornar verdadeiro, né? Ou seja, deu certo. A gente encontrou o nosso padrão no nosso texto. Então, essa aqui é basicamente, né, a busca. Ela é uma busca simples, é aqueles três passos que eu havia colocado antes nos slides, né? Então, vamos voltar nos slides aqui para mostrar essas três buscas aqui, né? Então, a gente tem, né, na busca utilizando autômatos finitos, inicia-se no primeiro estado e no primeiro caractere de texto, que é na hora que a gente inicializa as variáveis ali, vai no for. Aí o for, que é cada passo, e caso seja encontrado o último estado do autômato, o padrão foi encontrado. Então, que é aquele if lá, verificando aqui, né, esse if aqui. Então, aqui mais ou menos seria o primeiro passo, né? Aí, a cada iteração do for seria, então, aqui seria o segundo passo. E aqui é o terceiro passo lá da nossa busca, né? Busca, se você for parar para pensar, bem simples, né? Porque o maior desafio está aqui, né? Em desenhar aquele autômato e esse autômato aqui, né? Desenhar esse autômato e que a gente desenha ele na linguagem de programação através do vetor de duas dimensões, né? Uma tabelinha, basicamente, se a gente for pensar assim. Então, vou ver aqui como que a gente faz, né? Então, que inicializa aqui duas variáveis, estado e caractere. É, tá escrito errado, perdão, viu, gente? Tem que ter um E aqui no final. Mas enfim, vamos lá. É, para cada, para cada estado iniciando do zero, enquanto o estado for menor do que o tamanho padrão, a gente aumenta, né, posteriormente, incrementa posteriormente a variável estado. E aqui um outro for, né, para cada caractere. Então, a gente começa aqui, esse primeiro for é para delimitar a primeira dimensão do vetor, né, a primeira linha, e esse segundo for aqui seria para delimitar a segunda linha a segunda dimensão do vetor, que seriam os caracteres, né, as nossas colunas aqui. Então, partindo aqui para o nosso, para o que faz, né, isso aqui. Então, a gente tem o autômato aqui, nosso vetorzinho de duas dimensões. A gente procura o próximo estado, né? Então, a gente vê qual ação tomar a partir do estado atual, e da ação que seria o caractere, né? Para onde que a gente vai. Esse método retorna aqui, né? Poderia ter feito num método só, mas para ficar mais bem explicado, mais simples de entender, a gente fez aqui nesse outro método, né? Então, aqui a gente checa, né? O,
se o estado ainda é menor do que o tamanho padrão, uma simples checagem. Porque se ele for igual, por exemplo, a gente já está, né, no último estado, então não precisa verificar e, e se for maior, por exemplo, é algum erro aqui do nosso algoritmo, né? Não tem muito o que fazer aqui, né? E, além disso, a gente tem que ver se o nosso caractere que estamos recebendo, né, o caractere do texto, tá? Não é o caractere do padrão, é o caractere do texto, tá? Se ele equivale ao caractere do nosso padrão referente àquele estado. Então, por exemplo, se a gente tivesse no estado 2 aqui nosso estado tivesse igual a 2, né? Então, ele na verdade seria o terceiro estado, porque a gente inicia no zero, né? Então, zero, um, 2, né? Seria o terceiro. Então, a gente estaria aqui, por exemplo, esse caractere aqui deveria ser a letra H, tá? Então, a gente retornaria estado mais um, beleza? Bom, então, só retomando aqui, né? Perdão, esse if aqui a gente coloca, né, todos os próximos estados a partir do estado anterior, né? Então, no caminho feliz, né? Então, se a gente voltar aqui no slide dos autômatos, né? A gente estaria fazendo essas setas aqui horizontais, né? Um caminho feliz, a gente pode chamar assim, do algoritmo, né? Que ele encontrou o O, depois o L, depois o H, depois o O. Seria esses daqui, né? E aí, essa segunda parte aqui do próximo estado, na verdade, aqui a gente faz a verificação desses outros caminhos, né? Desses caminhos alternativos aqui, então dos ciclos e de tudo mais, né? Então, a gente itera aqui nele, a partir do próximo estado, né? Vendo os estados anteriores, né? A gente não consegue nunca pular para frente, né? Se separarem aqui, a gente nunca vai daqui pula do estado um direto para o 3, né? Sempre tem que seguir uma sequência lógica, né? Sempre incrementando de um em um, né? A gente não consegue pular, por exemplo, do O para o H, não consegue pular uma etapa no autômato, né? Porque ele mapeia cada caractere do nosso padrão, né? Então aqui a gente verifica só dos caracteres para trás, né? Então do estado que a gente está, né? Então nosso próximo estado a gente vê aqui, vai decrementando o próximo estado para ver para qual estado a gente voltaria, né? No caso de a gente não ter encontrado direto o nosso padrão, né? Então seria o caso aqui do OL, OLHO, né? Então olho, olho, né? Seria mais ou menos alguma coisa assim. Aqui a gente estaria verificando aqui o caso assim, tiver no L, perdão, e achar um O depois do L, para onde que a gente vai, né? Então a gente volta pro estado um, né? Então aqui é o que a gente faz a verificação do, do padrão, né? Se ele for igual ao. Então, se o caractere que a gente tem for igual a um dos caracteres do padrão anteriores, né? Dos nossos estados aqui, a gente itera novamente até o estado, né? Anterior ao estado atual que a gente está, por isso que é o próximo estado menos um, que aqui a gente faz próximo estado igual a estado, né? E aí aqui, enquanto ele não for igual, né? A gente vai quebrando fora aqui até a gente chegar no momento que nosso caractere é igual, a gente retorna o nosso próximo estado. Beleza, galera? Então, que basicamente é isso. O, o vídeo vai ficar muito longo aqui, mas a gente também aconselha vocês a verem aí sobre o algoritmo de KMP, tá? Ele usa uma estrutura um pouco parecida aqui com essa tabela que a gente cria aqui no autômato finito. E a gente tem um exercício para passar aí para vocês de como implementar, né? Como resolver usando esse algoritmo aqui, né? Beleza? Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Então, né, como vocês podem ver aí, a gente fez aí, demonstrou três algoritmos, né? O Naive, o Kevin Carp e o Autômato Finitos, né? Sendo o Autômato Finitos, acho que o que resolve mais rápido qualquer problema, né? Na questão
da correspondência de cadeias. Então, pela busca por um padrão. E aí aqui a gente tem esse exemplinho aqui. Então, um, um, um exercício do Code Forces, né, para implementar. Então, esse aqui é basicamente ele quer que você encontre um pangram dentro do seu texto, né? Ele dá aqui que o texto tem de uma a 100 letras, né? Então, um texto pequeno até. E ele quer que ele te dá a string e ele quer que você retorne se essa string é um pangram ou não, né? E o que é um pangram? Um pangram é se dentro dessa string, se ela contém todas as 26 letras do alfabeto. Então, você tem que meio que procurar aqui todos os padrões, né? O padrão A, B, C, D, enfim. Tem que procurar aqui se ele possui todas as letras do alfabeto. Tem que fazer uma alteraçãozinha aí em algum dos algoritmos que a gente demonstra para vocês, tá? Mas é isso. O, qualquer um dos algoritmos funciona, tá? Ele, ele encontra aqui o resultado. E é isso aí. Não tem muito esse exercício aqui, não tem nenhum segredo, não. É só isso. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima.